A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, retribua todo amor com momentos inesquecíveis. Vipcar Renault Criciúma. Ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde. Centro de Estudo Einstein. Tá difícil? A gente te ajuda. Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. FGV, agora em Criciúma e Tubarão. E primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Se os tímpanos estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela, a minha amada imortal. Imortal. Se eu fosse... falar minha morta-viva. Não, minha amada imortal. Sabia que tem um filme do entendeu? Beethoven, né? A Minha Amada Imortal. Tem? Bonito? É um filme Nunca lindíssimo, lindíssimo. Conta a história do Beethoven e tal. Tem umas bonequinhas que eu gosto muito, que são as novas Barbies. O que tem a ver com isso aí? Agora, como é que é o nome, Amanda, daquelas bonecas? Aquelas que são demoinho? Monster High. A Pitty ela é engraçada. A Pitty ela é engraçada porque ela falou assim, nunca vi esse filme, mas ela não vê filme nenhum. Não, ela nunca viu. Eu falei, nunca vi esse filme? Tu nunca viu o Pertence filme? Humano já viu o filme. Não, mas é óbvio. Né? Doutor já viu esse filme? Não vi ainda. Então, Mas viu, como, ó. doutor? Não viu Minha Amada Imortal? Médico, doutor, sabe tudo, não viu o filme, tô de boa, tá um a um. É que médico não Ele tem não tem tempo, é não verdade, tem tempo. é verdade. Ele ganha muito dinheiro, ele não tem tempo de fazer as Ele coisas. tá contando muito entendeu? cash, Filme, né? Um dinheiro, né? Não Aquela dá, coisa. cara, não dá, entendeu? Ou atende ou Não conta é dinheiro. assim, O médico eles só trabalham faz isso. demais, eu sou a defensora número 1 dos médicos. Não vem que esse papo aí puxa Eu saco. amo os inferno, médicos, gente, amo. né? Não, porque você fica... Porque você eu sou meio hipocondríaca, então eles por estão isso que você sempre gosta. prontos pra me atender, entendeu? Por isso você gosta. Adoro. Tá começando Mas o quê? o papo hoje tá começando o programa do Avesso. Do Vamos Avesso, nessa, vai, né? do Hoje Avesso. quarta já, gente, é mais uma quarta-feira. Eu fico assustada com o Mas tempo. por que você Eu se fico assusta? assustada, eu não sei se... Tem uma teoria que o tempo tá passando mais rápido. Não senti isso, doutor Álvaro. Sim, o tempo passa voando, Gente, né? já é quase fim de agosto, já é metade de agosto, daí já é Natal, hoje é quarta de novo, entendeu? Eu fico assustada. Eu vi ontem uma do Chapolin muito boa. Se você caiu naquele conto, 2017 vai ser especial pra você, junte-se a mim, entendeu? Aquele que 2017 chegou no meio, você não realizou bosta nenhuma do que você tinha Mas tem que sonhado. parar pra pensar, quase todo ano é assim, né, gente? Você É fica tudo meio igual, vislumbrando vai. planos. E metas. o mais interessante da história é que amanhã, daqui 1 minuto ou daqui 1 segundo, podemos não estar mais aqui, né? Podemos morrer. E daí as pessoas falam, ai, que isso, deixa de ser louca. Não, Não, nós podemos. podemos Não é podemos, é podemos. Podemos. Alguém que está ouvindo esse programa hoje pode não estar ouvindo amanhã. Olha que desespero. Olha como isso é forte. E Agora perdeu eu não sei ouvinte. quem vai, A nossa entendeu? audiência de 10 ouvintes. A gente já perdeu perdemos. tanto ouvinte. É verdade, né? Já Não, perdemos tantos de ouvintes. verdade. Verdade. Ouvintes que gostavam do Avesso, assim, e digo desse ano, tá? E partiram, não né? Partiram, assim, e quando a gente soube, e a gente fica, e a morte deixa, né, com cara de tacho. Ela te deixa com cara de tacho, porque Você tu não, pergunta, tu você não tem sabe, o que né? fazer. Aí você pergunta, e daí como é que aconteceu? Você morreu. Daí tu... Tá, e aí, Sabe, agora? né? Não, agora nada, porque não... Enfim, o papo hoje é morte. No programa do Avesso. O papo é vida, né? Não é morte. O papo é vida, na verdade. Não é A gente hoje vai falar sobre o viver, sobre o morrer e sobre a morte, entendeu? Com quem? Mais ou Com menos quem? assim. Vai com quem? Com ele que trabalha com isso, o Dr. Álvaro Alberto Barcelos Júnior, o nosso médico geriatra que já prometeu que vai cuidar de mim quando eu ficar velhinho. Que bagaço pra ti. Não é também, mais né, fácil cuidar de mim do que do humano. Imagina, doutor, bem-vindo. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, gente, sempre com o pessoal da Som Maior. E eu concordo, na verdade, nós vamos falar de vida, né? Porque pra gente morrer, a gente tem que viver. É verdade. Doutor, até a partir de quantos anos o senhor já pode cuidar de alguém? Porque eu com 36 já queria ir pro geriatra. Já Então, posso? Mas pode. Eu sempre brinco que não é reserva de mercado, né? O geriatra, teoricamente, sai do pediatra e vai pro geriatra dos 18 anos. Posso, sim, então. Já pode. O pessoal me chama de velho. Mas são os cabelos grisalhos, né? Que sempre deixa a gente mais velho. Chamar de velho é né? ofensa, doutor Álvaro? Eu acho O humano é um velho, a gente Não, fala como né? se fosse pejorativo, né? Quem fica velho é porque tá vivendo, né? Quem não fica velho não viveu. Você viu? Você toma Esses dias eu tava reclamando com meu irmão, falando de pele, essas coisas de mulher, assim, dele assim, Priscila, se tu não quer ficar velho, ele falou, então tu te congela em algum lugar e
tipo, deu, entendeu? Todo mundo vai envelhecer, isso é fato, né? Isso é fato, para todos. Isso é o que não diferencia, né? A questão de dinheiro, tudo. Todo mundo envelhece, se briga fazendo um monte de plástica, mas a hora que a gente vê uma mão, não tem como esconder. A mão não dá de fazer plástica, né? Então minha mãe sempre diz isso pra mim, sabia, doutor? Não dá pra fazer plástica. Então a gente olha, bota a mão ali em cima, por isso tem algumas que andam de luva, né? Pra esconder, daí consegue esconder um pouco. Olha o médico geriátrica dando aqui, ó, dando dicas, entendeu? Gostei. Então se você vê aquela velha esticada na rua, com certeza ela vai estar com a mão coberta. Vai estar de luva. Vai estar com a mão de luva. Doutor, primeira coisa, nós vamos falar de morte aqui, mas por que vamos falar de morte e de vida? Você está dando uma palestra, um curso? Então, hoje na SIC, às 19 horas, a gente vai falar sobre a morte. Uma vez por ano a gente fala sobre a vida e a morte. É um oferecimento do Hospital da Unimed, onde nós temos uma equipe que cuida de pacientes com doenças incuráveis, né? Pacientes que têm doenças que têm um prazo, vamos dizer assim, de validade, e a gente otimiza o sofrimento dessas pessoas, evitando que elas tenham um sofrimento físico e psíquico. É isso. Não só o paciente, como a família, né? Então, é uma equipe que visa que a pessoa morra com dignidade e sem nenhuma dor física ou psicológica. Doutor, por tratar da morte todos os dias, por falar da morte tão abertamente, por dar diagnósticos de morte, quando um caso pessoal ocorre, como é que você trata? É diferente, Álvaro? Doutor? Como é que é? Em relação eu assim... gosto de chamar doutora, que é bonito. Em relação, assim, conhecido, assim, quando... Conhecidos, amigos, então, parentes, assim, como é que é isso? Na verdade, a palestra, o encontro é em homenagem a um amigo que morreu há 4 anos, né? Então, ele morreu dia 17 de agosto. Então, nessa semana, no dia 17 de agosto, numa quarta-feira, a gente faz o encontro para relembrar da vida, porque sempre quando eu falo da morte, eu digo que a gente tem que falar da vida. A morte é um desfecho natural para todo mundo. Agora, até chegar lá, a gente pode fazer muita coisa diferente, né? Então, e ele, como era uma pessoa que vivia intensamente, é uma homenagem para ele. E sempre é difícil dar para qualquer pessoa o diagnóstico de uma doença incurável, né? Quando a gente diz assim, o senhor tem um câncer, e é um câncer com tratamento paliativo, a pessoa fica... não só a pessoa, né? A família, a ficha não cai, né? A palavra câncer, ela já vem vinculada à morte, a sofrimento, né? E não, sabe? Hoje o câncer, a gente estava discutindo semana passada que o câncer cada vez está melhorando a questão de tratamento, está se prolongando a sobrevida com menos sintomas colaterais, mas para falar para uma pessoa, não é nem para ser amigo, qualquer pessoa que a vida tem um certo limite e que a gente não pode ajudar de uma maneira de prolongar, é sempre doído lá na alma. E como é que você se prepara para isso? Então... E tem aquela história que vocês, médicos, têm o coração de gelo, né? Que vocês esquecem a alma e os sentimentos na faculdade. Como é que é isso? Na verdade, a gente foi preparado para salvar, né? A gente, quando faz medicina, dificilmente, como na vida, a gente fala muito pouco da morte, né? A gente foi preparado na medicina para salvar. Difícil o professor dizer, não, perder é normal, né? Não é que seja normal, mas é uma coisa natural. E quando eu fiz a minha primeira semana de residência de clínica médica, eu perdi 3 pacientes. E eu decidi, eu vou largar a medicina porque não foi para isso. Desesperador. É para isso que eu não foi para isso que eu fiz a medicina. Só que lendo livro e vendo e conversando com outros colegas e vendo que a morte é um processo natural, eu tomei o outro lado. Eu vou ajudar as pessoas a morrer de uma morte melhor, né? Ter uma dignidade no final. Porque principalmente no SUS a gente vê muita falta de dignidade no final da vida, né? Nos momentos antes da vida. É injusto, doutor? É injusto. Viver uma vida inteira e de repente... É injusto porque pensar que se um dia a gente foi criança, um dia a gente namorou, um dia a gente teve filhos e a gente, quando tem um paciente moribundo no hospital e a gente olha para trás e esquece, né? A sociedade esquece de certa maneira que toda pessoa tem uma história bonita ou feia, mas tem uma história, e esquecer daquele momento e deixar a pessoa ter dor, falta de ar ou não ter nenhuma condição mínima de suporte é muito doloroso. Isso é o que faz sofrer. Ô, doutor, o que mais dói, eu imagino, né? Eu não sou médico, não estou lá, mas às vezes são as pessoas que estão abandonadas, né? Não é nem a questão de estar sentindo dor ou não. Muitas delas realmente estão abandonadas pela família, por amigos. E ontem eu ainda falei com o Padre Antônio Júnior no Ponto a Ponto sobre isso. Às vezes o que falta, a gente falando sobre a família, enfim, é um abraço, é um beijo, é um carinho. Às vezes a pessoa não está com uma doença física, mas está com essa doença emocional, né? Isso, e a gente aproveita lá o ganchozinho lá no começo, tem que viver, porque quem sabe nós 3 amanhã não podemos estar aqui, né? Pode acontecer qualquer coisa com um de nós 3.
é ter a oportunidade, quando vivo, de poder dizer eu te amo, né? Dar um abraço, pegar o telefone. Eu te amo, Pete. É isso aí. Eu falei, Ai, já mano, deixou guardado. Tá, mano, eu te amo. Tu não, Marlon, eu não te amo, entendeu? Tu não. Então, às vezes a gente pegar o telefone, perder 30 segundos e ligar para uma pessoa que a gente gosta, pô, só tô te ligando para mandar um abraço, sabe? A vida é muito rápida, né? A gente tá aqui só de passagem, né? É rapidinho. Então, assim, tem que aproveitar a vida, viver intensamente e o abandono é crucial, porque assim, o sofrimento, quando a gente está com um problema maior, a gente sempre procura a família, a gente procura pessoas que a gente gosta para ter um suporte. Quando a gente está abandonado de quem a gente ama, num momento difícil, o sofrimento é maior. Por isso que cuidados paliativos a gente trata o corpo, a mente, né, a questão psíquica e a questão espiritual, que daí também é onde a gente vai debater hoje, que são a religião. Isso é chamado os cuidados paliativos. Isso são os cuidados que a geriatria paliativos. usa bastante, Isso. né? Como a geriatria está com o final da vida, apesar de a gente cuidar lá de pessoas acima de 14 anos até 100, 101, que é o que mais velho que passou lá no hospital, a gente acaba lidando muito com o final da vida. E o final da vida cabe mais para o idoso, né? A gente está mais acostumado, o idoso, final da vida, então a geriatria está muito envolvida. E o cuidados paliativos é uma especialidade antiga, mas agora que está sendo regularizada, né? Então, para nós ter noção, só a partir de 2012, o Conselho Federal de Medicina, ela regularizou a questão de cuidados paliativos, porque isso se chama ortotanásia, que deixar a morte natural sem que a pessoa tenha algum tipo de sofrimento. Ó, Janir, maravilhoso. Pete, eu tô na escuta e ainda vivaço. Que bom, Janir. Que Mais bom, um Janir. programa do Avesso Vencido. O Marco Antônio Spiller tá mandando um abração pro doutor Álvaro, meu médico. Quando fui a ele pela primeira vez, falei que queria um médico mais novo que eu, pra quando eu estiver velho, ele ainda esteja vivo. Ele estiver bem ainda. Ótima pessoa. É mais ou menos assim? Gostei da teoria dele. Na verdade, as pessoas quando chegam no consultório, geriatra, pensa que o médico também tá de bengalinha, tá velhinho, até se surpreende de fazer geriatria com uma certa idade, assim, tem 38 anos, e as pessoas ficam surpresas. E a maioria diz, que bom que assim vai cuidar até de mim no final da vida. E o Marco é muito gente fina, é um paciente bem do comecinho quando cheguei em Criciúma. Tu lembra de todos, Álvaro? Olha, por nome é difícil lembrar de todos. Eu sou muito ruim de nome, eu sou bom de fisionomia. Mas o Marco, como é De mão, você é bom de mão? Você olha pra mão e diz, essa mão já passou por mim. Já vi essas rugas em algum lugar, mais ou menos isso. Mas eles se queixam muito. Se Que, os homens? Não os homens, os pacientes. Daí, assim, focando mais na terceira idade, né? Na melhor idade. Às vezes, idade de detectar, assim, Álvaro, por exemplo, esse aí não tem nada, esse aí veio aqui conversar comigo, tá reclamando de barriga cheia. Vem trazer bolos, essas coisas. No SUS acontece muito mais, a gente receber queijo, galinha, ovo. Não fala que eu já choro dessas coisas assim. Então, Mas receber queijo, galinha, receber um queijo. É isso aí. Queridos. Isso é bem normal. Uva, vinho, Ô, doutor, maçã. tem um amigo meu que ele se formou em medicina, o meu amigo Rodrigo, filho do radialista Afonso Martins. E ele foi trabalhar em Estrela, uma cidade lá no Rio Grande do Sul, lá no interior do Rio Grande. E ele disse que quando chegou lá era o único médico da cidade, não tinha médico, a cidade pequena. Ganhava tudo. Não, ele mandava mais que o prefeito, ele falou. Ele engordou, acho que 10 quilos em 3 meses, porque ele Dos falou mimos toda dos semana pacientes. era bolo, queijo, ovo e festa e isso, e convidavam pra tomar café todo dia nas casas, Piti. Mas o idoso é fofinho. Pô, coisa que idoso, a família, a cidade inteira que convidava o seja. médico, coisa boa, né? Os idosos ainda tem, às vezes, do pessoal mais do interior, convida para aniversário 90 ou 70 anos de casamento. Convida isso, né? Convida, e é separado assim, é o padre, o médico e o casal, né? Então ainda tem essa questão do italiano. tudo junto, assim. De tudo junto, botar ali o padre e o médico como tem importância para a família, principalmente quando o médico é da família toda. Doutor, assim. você falou em náusea no final. E o conceito de que... eu já vi a comunidade médica brasileira discutindo isso várias vezes, de que os pacientes podem escolher quando vão morrer. Então, É eutanásia, é isso? Como é que é? nós temos três assim, eutanásia, ortotanásia e distanásia. Eutanásia, que no Brasil não é permitida, é quando, por exemplo, você tem uma doença incurável, o paciente ficou tetraplégico, teve até um filme, eu esqueci o nome do filme, eu vejo filme também, eu adoro cinema, mas assim... Como era antes de você? Isso aí, que ele era tetraplégico, e na Europa alguns países permitem a eutanásia, que vão lá, fazem uma medicação e a pessoa vai a óbito. A distanásia é um paciente, por exemplo, que está com câncer avançado, que está sofrendo muito, e eu estou usando ainda de medidas para mantê-lo vivo à custa de muito sofrimento, sendo que o desfecho final eu já sei que é a morte. E a ortotanásia é quando a gente faz todas as medidas para evitar que o paciente tenha algum tipo de sofrimento, mas a gente não intervém no processo natural da doença.
No Brasil, o que é permitido é a ortotanásia, né? Então, assim, tu não pode fazer nenhuma medicação para abreviar a morte da pessoa, mas tu também não é obrigado a fazer medidas que vá prolongar o sofrimento da pessoa. E isso é uma coisa muito recente, é 2012 para cá que foi regularizado. E agora, o que está acontecendo são as diretrizes antecipadas. Por exemplo, eu posso deixar por escrito agora que se eu tiver uma doença incurável, que eu não quero que façam medidas invasivas se eu não vou ter nenhuma possibilidade de cura, né? E isso já pode fazer no Brasil, que se chama diretrizes antecipadas. Mas isso, do ponto de vista religioso... É bem polêmico isso, né? Porque daí é um suicídio, se for do ponto de vista religioso, há muita... Então, na verdade, não é eutanásia. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um câncer de pâncreas com metástase, com metástase no pulmão, no fígado. Eu sei que a minha sobrevida vai ser de 6 a 10 meses. Se eu não quiser fazer quimioterapia, é um direito que eu tenho. Só que às vezes eu não vou estar na minha consciência plena de tomar essa decisão. Então, eu vou deixar um documento já registrado. Quando eu estiver consciente. Nada de abreviar a questão da vida, né? Então, assim, é uma questão de olha, eu quero que se eu tiver tal doença, eu quero tal tratamento para mim, é nesse sentido. Olha, bom demais. Quem tá aqui hoje, hein, Pete? Doutor Álvaro Alberto Barcelos Júnior. Eu adoro, né? Eu adoro falar sobre isso. Você acredita em Deus, doutor? Então, a religião para mim é uma coisa que depende do vento que bate, assim. Depende do vento que bate. Eu não tenho religião, não sou católico, não sou espírita. A maioria das pessoas, por eu gostar de falar muito de morte, acho que eu sou espírita. Eu sou agnóstico, né? Eu acredito num Deus, só que o meu caminho para chegar nele ainda não encontrei ainda. Quem sabe não falamos ainda com agnósticos aqui no Avesso, né? Temos que falar. Não, ainda não. Essa leva tem que... E quem tá aqui hoje? Pitbull, Igor... Doutor Álvaro Alberto Barcelos Júnior. E o Adair também diz que está vivo. Também estou vivo. Boa tarde, um abraço. Ó, quem veio aqui falou da morte, que veio aqui falou da morte, lembra? Foi o Moacir Franco. Que nós falamos, você envelheceu, é bacana. Ele falou assim, palavras do Moacir, né? Não, é uma merda envelhecer, ele falou. Mas a minha avó sempre diz, eu não sei porque falam que é a melhor idade, ela fala. Porque você vai pifando tudo. Ele falou assim, eu tô aqui com uma caixa de remédio, não consigo nem respirar direito. Tá bom, olha aqui, ó, faz o seguinte, como diz Arquimedes, não morre sem me avisar. Não morre. Né? Ele sempre fala isso aí. E se liga, a gente já volta aqui no Avesso, depois de 2, 3 ou 4 minutinhos. Pode ser? Pode, deve. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara, FGV e primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Voltamos, Pitbull, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso, ao vivo e viva. Vivo e ao vivo. Vivão, né? Seguimos. Vamos aí. até as 2 horas, amém. Vai chorar no meu enterro? Tu quer que eu chore? Não, eu queria que você fizesse uma zona. Uma zona? Então de verdade, tá registrado. Eu queria que você fizesse uma zona sem fim. Eu acho que a gente tem que fazer o que a pessoa quer, não, né? Entendeu? De verdade. No meu eu quero que tu chore bastante. E não tire a minha barba, pelo amor de Deus. No meu eu quero que tu chore bastante, tá, mano? Avisado. Chora, é escândalo, Escândalo assim, que ela me abraça, deixa ele junto contigo. Isso. Tá, deixa comigo. Eu gosto de velório assim, aqueles velórios bem... Tem aquela choraçada. Bem de novela, assim. Tá bom, vai. Hoje a gente recebe o doutor Álvaro Alberto Barcelos Júnior, que vai estar falando com a gente sobre a vida, a morte e o morrer. Esses que vão ser os assuntos abordados pelo doutor hoje no fórum a partir das 7 horas da noite. É isso aí. E ainda... Hoje dia 16, né? Dia 16. Quarta-feira. Dia 16, quarta-feira, às 19 horas na SIC. A gente ainda vai contar com a presença do padre Antônio Júnior, da Igreja Católica, do pastor Antônio Lalau, da Espírita. Lalau, gente boa aqui. Da Evangélica. Tem que trazer o pastor. O bruxo Lalau, tem que vir. E o Jefferson Sotero do Espiritismo. Então vai ser um debate... bem... É um painel, tipo um painel? Eu mostro alguns pacientes que partiram, né? Que sempre a gente tem um convívio, às vezes fica 3, 4 meses, a gente acaba, não tem como não se envolver, então a gente presta uma homenagem às pessoas que passaram com a gente, os familiares vão estar lá e depois a gente começa a trocar ideia, né? Por que a igreja, e não só a igreja católica, mas também os evangélicos têm dificuldade de falar um pouco da morte, o espiritismo nessa esfera, eles preparam mais as pessoas, até porque acreditar talvez em reencarnação é uma coisa, ajuda, né? A questão de se confortar. Mas o que eu quero sempre tento debater é a questão da fé, né? A fé que é uma coisa que é de cada um, porque eu já vi padre sofrer para morrer, eu já vi pastor sofrer para morrer, e eu já vi espírita sofrer para morrer. E se todos, né, seguissem aquilo que está escrito na Bíblia, o que fala no Espiritismo,
o sofrimento, do meu ponto de vista, teria que ser menor. E o que eu vejo, e é onde eu sempre sou muito cético nessa questão, é a questão da fé, né? Uma coisa que a gente não palpa e que as pessoas dizem que tem, mas na hora que aperta é difícil. É isso aí. Doutor, e no leito de morte, nos minutos finais, o senhor já deve ter acompanhado muitos pacientes. Do que mais eles se arrependem, o que mais eles pedem, o que acontece naqueles momentos finais, naqueles dias que antecedem a partida? Eles deixam muitos recados contigo, então, doutor? Eu chego até a ficar meio arrepiado, porque assim, tem de tudo, sabe? Assim, tem histórias maravilhosas, histórias muito tristes, mas assim, eu prefiro contar uma muito especial para mim, que fez 2 anos agora. Um rapaz de 35 anos, que tinha um câncer já avançado, que era um câncer de intestino, já na fase terminal do câncer. Eu cheguei e eu estava saindo para viajar, né? Daí eu estava indo para Porto Alegre e me ligaram, tem um paciente assim, tem como vir aqui vê-lo? Assim, tô para viajar. Não, mas vou em vez de eu ir hoje, eu vou amanhã para Porto Alegre. Fui lá e cheguei, ele assim... Conversei, ele já sabia que tinha um câncer, ainda tinha uma fé ainda que pudesse sobreviver um pouco mais. Assim, mas por que tu quer ver um pouco mais? Não, porque a minha esposa está grávida de 7 meses e eu queria ver o meu filho nascer. E eu disse, e eu sabendo que ele não ia passar de segunda a terça-feira. Eu disse, o que eu vou falar para esse homem, né? E de saber que quem tem um filho sabe como é que é essa coisa de ter um filho, de tu ver esse filho nascer e tu não poder ver o maior momento de felicidade. Enfim, ele faleceu na segunda-feira, né? Então, assim, não viu o filho nascer e a gente continuou acompanhando essa criança até o 1º ano. Hoje eu tenho um relacionamento bem legal com a família, então, assim, a gente se envolve. Por mais que ele ficou 3 dias comigo ali, com toda a equipe, não tem como não se envolver com histórias dessas. Então, na verdade, também essa palestra é para também homenagear essas pessoas que partiram, sabe? Porque elas deixam mensagem. Tive uma menina de 32 anos, também faleceu faz uns 2, 3 anos, de câncer de ovário, que ela assim, sabe o que eu só queria fazer? É comer um misto quente. E ela não podia comer um misto quente, né? A gente não dá esses valores, tomar um copo d'água, enxergar, falar. Então, assim, isso machuca muito, né? Porque assim, a gente, tu vai comer um misto quente. De qualquer jeito, tu vai comer esse misto quente. E vai comer um misto quente. Um pede uma Coca-Cola, outro pede uma cerveja. Então, assim, a gente tenta realizar, um quer ver o cachorrinho, a gente tenta realizar todas as últimas vontades do paciente. Até o cigarro, às vezes, acontece, não acontece? Claro que sim. Se a pessoa está morrendo, não vai mudar mais. Agora, o que vai fazer? Eu lembro que tinha um que não conseguia engolir nem a saliva. Ele disse, eu quero pelo menos sentir o último gostinho de uma macarronada com molho vermelho. Ele disse, vamos dar um jeito de arranjar uma macarronada de molho vermelho. Doutor, muitas vezes você se sente impotente? A impotência é uma coisa do ser humano, né? Eu acho que a gente... médico, assim, né? Tem estudado, de repente... Eu não gosto de ver pessoas sofrer, né? Assim, de dor, de falta de afeto. Isso me incomoda muito. A questão da impotência em relação à morte é uma coisa que eu tento estudar cada vez mais, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, tenho prazer em estudar é a morte, mas, assim, a impotência de, às vezes, eu não conseguir tirar o sofrimento total, às vezes, o físico a gente consegue quase que 100%, mas o psíquico e a questão do afeto com a família, nem sempre a gente consegue resolver. Olha aqui, já que estamos falando de morte, vamos botar o doutor no jornal? Tem Jornal Marlon... Jornal do Avesso. Oferecimento Clinimagem no Nações Shopping, aberto das 10 às 22 horas. Guarde mais, Self Storage. Em Criciúma, seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. E Nossa Massa Produtos Caseiros. Qualidade como você quer. Praticidade como precisa. Olha aqui, 7 maneiras estranhas de viver mais de acordo com a ciência. Ai. Vamos ver se o doutor concorda com todas. Primeira, seja legal. Tá dizendo aqui, em um estudo de 20 anos, quem acompanhou um grupo de idosos de 70 e 103 anos, os idosos com netos ou com pessoas que eles cuidavam viviam mais tempo porque se importavam com alguém. Notório isso, doutor, é verdade? É verdade, assim, na verdade tem um estudo que a gente chama de Blue Zones, que é onde tem maior número de centenários, e uma das coisas que eles percebem é a felicidade, sabe? A questão de ser feliz, de ajudar o próximo. Ajuda a viver mais mesmo, ajuda a viver mais, sim. Ser feliz... Mas não ser aquele pamonha, né? Não, ser feliz, viver intensamente, sabe? Tirar... Gostar do que faz, isso aí, não tá preocupado com o que os outros vão achar. Ser simplesmente o que é e o que der na cabeça. Da felicidade, tem que tocar o F, né? Toca o F, vai. Como alimentos picantes. Olha aqui, Gosto. Um estudo com 500 mil pessoas
que vivendo na China, encontrou uma associação entre comer comida picante e viver mais tempo. Tem relação, doutor? Então, a alimentação é fundamental, né? Agora, assim, da questão picante, não só picante, tem que ser daí, eu não sei o que vem aí nesse picante. Você não vai querer junto, dizer né? que comer salada vai fazer bem pra viver mais. Isso aí. Me mato, mano. Não só mato, né? Mas assim, é comer a quantidade certa, na medida certa e na hora certa. Esse é o segredo. Ou seja, comer o que não gosta, beber o que não gosta e fazer... O equilíbrio, Mano Dal Ponte, é o equilíbrio. É isso Aqui, aí. ó, fazer compras. Esse aqui a gente vai gostar. Maravilhoso. Um estudo Quem analisou compra? cerca de 200 homens e mulheres com idades superiores a 65 anos e que viviam sozinhos. Foi feita a comparação de seus hábitos de compras semanais com as suas taxas de mortalidade. Talvez pela felicidade, né? Olha só, Comprar dá prazer. Total. Ó, os participantes do sexo feminino que relataram fazer compras todos os dias tinham 23% menos de probabilidade de morrer. Eu adoro as probabilidades. Eu adoro isso aí. Adoro, vai. Rir. Olha, rir. Inevitável, né, doutor? Não tem a menor dúvida. Rir pode ajudar o nosso corpo a relaxar, reduz os níveis de hormônios, do estresse, aumenta a produção de endorfina e até queima calorias. Sexo não tá aqui? Não, né? Então parece que, né? Então pratica. O que na tua aí, então vai? Pratica, vai. Na tua A lista, minha o que tem? é beber cerveja. Olha aí, então você não vai porque você não gosta? Não gosto. Em um estudo foi analisado cerca de 2.000 pessoas com idade entre 55 e 65 anos durante 20 anos, né? No final desses 20 anos, 59% dos participantes classificados como bebedores de cerveja moderados, ao equilíbrio, ainda estavam vivos, em comparação com os 40% dos bebedores pesados e 31% dos que não bebiam. Olha aqui, ó, pra ter uma noção, você vai beber cerveja, bebe cerveja boa. Boa. Que agora a Lu ganhou mais 1 bilhão de título. Não, Agora Alon só ganha Não dá, título. cara, agora não Só dá mais, ganha ganhou mais uma, com a Catarina Sor. O que eles ganharam agora? Ah, sei lá, o prêmio mundial da Casa do Chapéu Mundial agora. Ah, O Richard, tá o Richard foi viajar? Já foi? toda semana, eu não vou mais Sempre ficar dando viajando. abraço, porque toda vida vem prêmio em Londres, não sei aonde. Tá, ó, ganhar dinheiro, tá? Se você tiver muito dinheiro, com certeza vai mudar-se para um lugar melhor, onde tem menos crimes, menos poluição ambiental, tem acesso a melhores instalações de saúde, melhores sistemas escolares e até mesmo melhores empregos. Olha, viu? E por último, o estresse. A chave está na resposta física do nosso corpo. Em um estudo, os participantes que mostraram maior atividade cardiovascular quando experimentaram o estresse de curto prazo eram menos propensos a tornar-se obesos e ter depressão. Sexo não, então. Não, doutor. Sexo não tem, mano. Não tem? Mas sexo, se der prazer, trouxe felicidade, sim. Agora não pode ser o sexo do compromisso, né? Então, tem que Jesus, ser- aí é que ele mata, né? Aquele fazer mata. sexo com compromisso acaba com a pessoa. Ô, sexo, olha aqui a pergunta. O doutor já chegou a dar diagnóstico de morte para os familiares e a pessoa sobreviveu? Ah, que difícil também, né, doutor? Assim, de dizer que a pessoa estava numa situação completamente complicada, para dizer, a gente sempre diz assim, quase um milagre a pessoa sobreviver, já aconteceu sim, né? Às vezes a gente tem indícios clínicos, sinais vitais e exames que às vezes a gente diz, pô, esse paciente não vai passar de 2, 3 dias e o paciente sobreviveu. Mas geralmente são doenças agudas, como infecção. Câncer, eu nunca vi. Eu estou ainda para ver... Infecção, por exemplo, assim, uma pneumonia que complicou, que entrou pela sepsis, que parou um rim e que o coração começou a ficar no insuficiência cardíaca, coração fraquinho e depois sobreviveu. Isso eu já vi. Agora, pacientes com cânceres terminais, assim, câncer avançado, esperando milagre de um câncer, eu nunca vi. Às vezes aumenta a sobrevida. Olha que eu fiz a pergunta no meu Insta, né, Pete? Se as pessoas tinham medo de morrer. E elas têm? Né? Aí a Terezinha Josefina comentou: eu não sinto medo da morte porque é apenas uma passagem dessa vida para outra vida verdadeira. Acredito na vida após a morte e no corpo físico. Se apegar a Deus no momento da morte é muito normal até para quem não tem muita fé, doutor? Aí que a gente vê o verdadeiro, né? Porque a hora que bate mesmo a água ali pelo nariz, a pessoa, né, acredita em tudo, né? Em simpatia, em... Tem pergunta já relacionada a isso, ó. Tem ateu que virou cristão ou cristão que virou ateu na hora da morte? Isso aí. Daí sim, a hora que daí todo mundo tenta achar alguma razão para se confortar, para ter alguma coisa depois da vida, né? Porque a gente não sabe, né? Vai muito da fé de cada um, da questão se tem, se não tem, como é que é. Ninguém sabe direito, né? Então, tem espiritismo que estuda isso, tenta provar da questão física, né? Que existe a reencarnação, mas assim, tem que ter uma prova basal, empírica, assim, pra gente, não, realmente tem. O que eu vejo as pessoas sofrer muito, sabe? Com a incerteza. E aí que eu de novo a questão da fé. Vejo pessoas com fé o suficiente de saber que a morte é simplesmente uma passagem. E elas sofrem muito menos. Porque, na verdade, toda essa palestra que a gente quer, além de prestar uma homenagem, é tentar sensibilizar as pessoas em viver mais, ser mais feliz, deixar as coisas pro lado, as pequenas coisas, viajar,
tomar uma gelada às vezes quando preciso, né? Sair passear, ter amigos, curtir a vida de uma forma intensa, mas também se preparar para a morte, que nós todos temos que se preparar para a morte. Já se assustou muito, doutor, com pessoas que partiram de maneira muito tranquila, dizer o seguinte, doutor, eu vou ter que ir mais ou menos, amanhã acho que é o meu dia. Acontece isso também, doutor? Eu vejo isso nos idosos, sabe? Parece que assim, eles parecem que estão pressentindo que estão chegando pertinho do final, sabe? Assim, eles começam, pois é, já fiz o que eu tinha que fazer. Às vezes eles dizem assim, deu, né? Agora tô cansado, deu, passa 2, 3 meses, começa a ficar doentinho, vai emagrecendo, puf, é igual uma velhinha, apaga. Meu nono sempre falou que velho, quando para de comer, morre. Ele sempre falou isso aí, entendeu? É verdade. E é uma verdade. Eu tô com pacientes internados de 94 anos que eu chamei a família ontem e disse, olha, ele não quer mais comer, ele não quer mais viver, e é difícil tu fazer o inverso, né? Já é um senhor acamado, já com um grau de demência, o que nós vamos fazer, né? Então, o que vale a pena? Passar uma sonda, deixar numa cama de calça, né, calça plástica, ou simplesmente tentar dar a comidinha que ele quer comer, a hora que ele quer, aí que é a questão de saber o que E as mulheres, doutor, na hora da morte, elas confessam mais traição que os homens? Ai, meu Deus do céu, que péssimo! Não é, cara, eu duvido. Os nossos ouvintes mentes poluídas, né, do time do Mano, pergunta pro doutor se algum paciente próximo da morte pediram como último desejo dar umazinha. Olha o Marlon rindo alto, não entendo. Se fala de sexo nesse programa, todo mundo ri. Então, eu acho que não, porque assim, é um momento tão delicado, né? Que as pessoas não acham, que até esquecem da questão do prazer físico, assim, né? A questão da sensação física. O que eles pedem muito mais, e isso sempre é a questão do afeto, né? Então, assim, é do carinho, é do amor, é do abraço. É o que fica, né, doutor? É o que fica. E, na verdade... todos que, olha, não vou dizer todos, porque todos é sempre muito complicado, mas a grande maioria, antes de morrer, quando eles têm condições de deixar algum recado ou pedir alguma coisa, é sempre a questão de aproveitem a vida, que ela é muito rápida, vivam. Olha, hoje eu tenho tudo, mas eu trocaria tudo para ver um pôr do sol, eu trocaria tudo para pegar um pouquinho de neve na mão, eu trocaria tudo para tomar um porre. É isso que a gente diz, vivam, né? Vivam a vida intensamente, porque assim, um carro bom não vai fazer diferença, vai chegar no mesmo lugar que um carro ruim, sabe? Então, às vezes a gente fica vidrado na questão de adquirir coisa, adquirir material, bem, né? Questão material, bobagem. E a vida passa tão rápido, depois daí chega ali, eu tenho muitos, e isso agora, esse ano, um de 60 anos, ele assim, me aposentei, e descobriu que tinha um câncer, ele morreu em 15 dias. Ele disse, agora que eu ia aproveitar a vida e não vou poder aproveitar, fiz a minha casinha na praia. Por isso que eu digo que o equilíbrio é a chave do negócio. Podia ter feito uma casinha na praia mais simplesinha e ter aproveitado antes, sabe? Né? Porque a gente não sabe o amanhã, né? Talvez nós três não chegaremos aos 60 anos, então vamos aproveitar agora, com equilíbrio, aproveitar. Tem que trabalhar, que não dá de viver de fotossíntese, né? Mas dá de aproveitar a vida, trabalhar, aproveitar a vida e trabalhar. É isso. Seus amigos meus que vivem. Ô, Álvaro, e a questão da mentira? A gente tava falando ali nos bastidores, né? Do que de mentir não pode mentir pro paciente que tá em fase terminal, né? De dizer que ele não tá em fase terminal? Que às vezes os familiares pedem, né? Isso não aí, conta nada pra ele. Isso aí, na verdade, assim, a gente não pode ser grosseiro de, né, dar o diagnóstico assim de uma forma abrupta, tu tem que soltar aos pouquinhos. Mas é direito de qualquer paciente lúcido saber. Saber. Sim, deve saber. Eu digo que a relação médico-paciente é igual a uma relação de amizade extrema. Sempre que há verdade, não há mentira, vai durar para sempre. Então, é uma questão de confiança. Se a pessoa está confiando em mim, a vida dela, eu tenho que falar sempre a verdade. Por mais que a verdade às vezes doa, a verdade sempre é mais bem-vinda do que a mentira. Às vezes a gente tem sonhos, né? A gente às vezes quer mudar. Se eu agora, Álvaro, se eu tiver uma doença, que eu sei que o meu prognóstico é 6 meses, eu vou pegar minha família e vou vazar. Eu sou um dos que, se a quimioterapia é para ganhar 2 ou 3 meses, eu prefiro viver esses 6 meses bem intensamente com a minha família, viajando o mundo inteiro, do que ficar 3 meses a mais vivo, porque 3 meses. Não, eu quero aproveitar a vida, né? Agora a pergunta de $1 milhão. Doutor, se a sua vida acabasse agora, você partiria feliz? Eu partiria feliz. E você, Pete? Sim. Sim também? Partiria. Marlon, partiria feliz, Marlon? Acabou agora a tua vida, acabou, ó. Chegou, desceu o arcanjo e falou o seguinte, Marlon, deu pra ti, entendeu? Chegou coisa ruim lá com o cajado na mão, falou, Marlon, vou te levar. Não.
Não? Tô com 24 anos só, né? Muita coisa pra viver ainda. Dá pra ver muito. Marlon, Nossa, tá aqui jaz, hashtag muito contrariado, né, Marlon? Muito contrariado. Na tua lápis, nós escrevemos isso aí, tá Vamos bom? botar isso na tua. Quem tá aqui hoje, Hoje a gente conversa com o doutor Álvaro Alberto Barcelos Júnior, Agora, sabe médico quando geriátrico. eu sei que você está vivo? Geriátrica, eu falei errado, geriatra. Então, sabe quando eu sei que uma pessoa tá viva? Quando ela... Quando é uma pessoa inteligente, que ela faz um bom negócio, Boa, entendeu? boa. Quando a pessoa vai lá, vai na Renault, faz um test drive, é no novo Renault Kwid, que cabe tudo dentro, cabe até o seu sonho. Tá bombando, né? Mas tá Ontem um amigo maravilhoso. meu postou até na lavação, ó, o primeiro Kwid de Tá maravilhoso, Criciúma, entendeu? limpinho, um branco, um preto, brinco, um preto, coisa mais linda. Aquele laranja lá que tá falando, pelo amor de Deus, coisa linda demais. Vai na Renault, passa na Vipicar, confira o novo Renault Kwid. Se A você, partir de se 29 dá, mil, gente. Pelo amor de Deus, dá 29 prazer mil. na vida dá pra comprar durante a vida, é. Compra, né? Ah, isso aí tá. Um baita Compra. carro. A gente já Parcela. volta. Parcela? A vida é uma só. Fácil também? Fácil, vai lá. Bota pra frente, balão? Vai, compra esse carro. Demorou, vai, a gente já volta aqui no avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara, FGV e primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Voltamos Pitburigo. Aqui no Avesso, e sobre a vida, a morte e o morrer, tu vai saber, já tá sabendo um pouquinho agora e vai saber hoje à noite, né, no fórum aberto pra comunidade lá na SIC com o Dr. Álvaro. Quero saber se tu sabia que em Criciúma, o Centro de Estudos Einstein oferece preparação por disciplina. É óbvio que eu sabia. Sabia disso já? Eu sabia, o nosso ouvindo Sabe Avesso sabe também que é inteligente. Disciplinas? Morte, vida, não. Não precisa fazer todas, tá. mano. Se tem dificuldade só em redação, faz só redação. Só física, só física. Às vezes matemática e química, faz os dois, tu escolhe. Ou seja, quando o cara tá em dúvida, ele vai lá, faz só o que ele quer. Só a matéria que ele quer. Tira Ele as fica dúvidas, bonzão. passa no vestibular, passa no Enem. Um abraço. Maiores informações nas redes sociais do Einstein Centro de Estudos ou direto com o professor Marcelão Miranda. Tá difícil, meu bruxo? O Einstein te ajuda, com certeza. Não se desespera, não é a morte. Vai lá estudar no Einstein, tá tudo certo. Vai aprender, vai passar no vestibular e viver mais um monte. Doutor, e existe alguma regra geral pra morrer? Sabe assim, tem algum procedimento pra morrer? Como assim? É uma regra geral de conduta nos momentos finais, alguma coisa? Então, na verdade, o que a gente sempre procura é o bem-estar da pessoa e da família que está em volta, né? Então, assim, é tentar otimizar ao máximo a questão do conforto, né? Então, tirar qualquer tipo de dor, porque assim, morrer com dor, morrer com falta de ar, morrer com fome, ou morrer com vontade de fazer alguma coisa e não poder, ou, sabe que às vezes eu vejo, é assim, eu tenho um filho lá na Itália que eu não vejo há 5 anos. Eu já vi um paciente ficar 42 dias vivo na UTI, e por que ele não vai, por que não vai? A gente chamou toda a família. Não, tem uma filha que ele brigou, que faz não sei quanto tempo que não vai. Ele que precisa não ver ela antes de partir. E aí eu liguei e disse, preciso que tu venha aqui, é importante. Ela veio, isso parece até mentira, mas ela veio na UTI, chorou um monte, abraçou, beijou aquele pai como nunca, ela virou as costas, o monitor zerou e ele morreu. Então, aí que tu começa a ver, será que a vida é simplesmente o ato de fechar os olhos, né? E ele estava em coma, né? Um tumor cerebral bem avançado, passou um tempão em coma. Por isso que às vezes tu fica pensando, será que a vida simplesmente é o ato de o coração parar de bater e fechar os olhos? Doutor, e no caso desses pacientes que estão, por exemplo, em coma há muitos anos, isso acontece, né? Como é que você decide se ele pode partir ou não? Então, né, na verdade, isso é bem comum na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as leis não são tão claras, né? Teve agora uma criança, acho que de 8 meses, que tinha uma doença terminal, uma doença incompatível com a vida, que os pais disseram que ela não queriam, eles entraram na justiça e o juiz determinou o desligamento das máquinas, né? Porque é difícil, né? Tu tomar essa decisão, um juiz tomar essa decisão, mas fora do Brasil é uma coisa muito mais comum do que aqui. Aqui a gente ainda tá se arrastando nas leis que, vamos dizer assim, dão autonomia em relação à qualidade de vida. Nós caminhamos para a imortalidade, doutor, ou não? Ou está muito longe? Sabe que eu tenho um cunhado que ele disse assim, olha, o único cunhado que eu tenho, eu pago o que tu quiser se tu ajudar a descobrir qual é a fórmula da imortalidade. Eu acho que não, sabe? Eu acho virando vampiro, né? Nada, porque assim, se a gente for ver, a não ser, assim, se tu pensar que tu é uma evolução, que tu tá sempre evoluindo, mas que até no espiritismo chega um momento que tu para de evoluir e chega à plenitude, né? Mas assim,
tudo que dura bastante um dia morre, né? Uma planta que às vezes vive não sei quantos 1000 anos, um dia ela morre. Álvaro, e pessoas que são muito, eu não disse ser egoístas, tá? Mas estão lá com o pai, ou com a mãe, ou com um amigo, 90 e poucos anos, na cama, ruim, já tá mal, entendeu? Não, às vezes tá sem visão, e diz, não vai morrer. Meu pai não vai morrer, minha mãe não vai morrer. Isso é triste. Para mim, racionalmente, é um egoísmo, né? Eu sempre... Quando eu tento, assim, chegar na família e tentar conversar e discutir sobre esse assunto, eu sempre tento botar... Se tu estivesse no lugar dele, tu queria estar no lugar dele? Tem muita gente que não aceita, Álvaro. Tem muita gente. E não são poucos, não, né? Eu digo que com idoso, às vezes até um pouquinho mais comum. Agora, em crianças, em adolescentes, que a gente diz jogar a toalha e ir para paliativo, às vezes é mais difícil. Mas, assim, eu sempre pergunto, se tu estiver no lugar dele, se fosse tu ali naquela cama de sonda, de calça plástica, né? Tu não queria descansar? Tu não acha que ele já não cumpriu o ciclo dele? Não acha egoísmo querer que viva? Mas as pessoas, mas e se ele melhorar? Não, mas ele não vai melhorar. Isso é o curso natural da vida. E as pessoas têm muita dificuldade de entender. E eu acho um egoísmo e de querer que mantenha viva a qualquer custo, simplesmente pelo fato de estar vivo. A vida termina a partir do momento que tu perde, né, entre bem aspas, assim, a tua independência. A partir do momento que tu começa a tornar-se dependente completamente em questão de usar fralda, em questão de alimentação, em questão de simplesmente só estar com os olhos abertos, aí a vida começa a ficar questionável. Já né? chorou muito, doutor? Choro várias vezes, né? Às vezes eu digo que eu tenho catarse, assim, de chegar em casa. Às vezes eu vejo um filme, eu nunca me esqueço, logo que eu cheguei, a gente tem que ser extremamente racional, né? A gente tem que ser duro ali na frente do paciente, a gente não pode chorar, mas às vezes a gente sai de uma conversa extremamente igual a esse do filho lá que eu contei no comecinho, a gente sai ali e sai depois, vai lá pro dentro do consultório, pega um copo d'água e chora, não tem como não se envolver com as histórias, né? Eu digo que uma vez eu tinha um paciente que me marcou muito e eu fui ver Marley e eu no cinema. Eu digo, e tive uma catarse lá no Marley e eu. Eu disse, os caras vão achar que eu sou louco aqui chorando num filme no Marley e eu, né? Mas cachorro. num cachorro. Mas todo mundo chora, né? Eu chorei. Marley e eu chorei. E tu nem gosta de cachorro, né, mano? Eu adoro cachorro. Não começa. Eu não gosto de cachorro na cama. Tá bom. Em cima da cama. Beleza, no chão, né? Cachorro, o lugar dele é na rua. Certo. Ou no máximo em casa dele que ele não faz xixi. Eduardo Alamino tá mandando um abraço pro doutor. E a Kátia Faria está dizendo, minha avó tem 93 anos e agora que os problemas de saúde começaram a aparecer. Viver muito Isso é uma bênção, maldição, né? Mas viver muito não é uma maldição, às vezes, doutor? Então, sabe que às vezes eu tive um paciente de 95 anos, extremamente lúcido, e ele assim, sabe que viver demais tem 3 coisas fundamentais. Primeiro, quando eu acordo me bate uma dúvida se eu sou feliz ou tô triste. Feliz por estar vivo e triste por saber que é um dia a menos. Segunda coisa, é perder muita pessoa que a gente gosta. A gente começa a perder... Todos os amigos, começa a perder filhos, né? Porque acaba envelhecendo demais. E terceiro, a questão da solidão, né? Porque às vezes a família também começa assim, a envelhecer e não consegue mais cuidar do ente querido. Mas isso, né? Em 2050 a gente sabe que vai inverter a pirâmide, a gente vai ter mais velhos do que jovens. 2050. Né? Isso, a gente vai ser um país de idosos, assim, vai inverter a pirâmide, onde a gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos. 2050 você vai estar bem, Pete, será? Vai dar aquelas velhas pelancudas. Vou estar bem. Pelancuda eu vou estar. Já tô agora. Mas isso aí é tranquilo. Não dá nada. Mas vou estar bem espiritualmente, assim, no astral. Eu acho que isso que a gente deixa, né? Você acha que eu vou estar legal? Mano, tudo aqui é em 2050, olha! Tá bom, vamos ver. Doutor, não dá tempo pra muito mais coisas. Convite para hoje à noite, aberto à comunidade, a gente pode ir lá conferir. Seriam pontos de vista, doutor Álvaro? Isso, não é para debater, para ver qual que tá certo e errado, sim para ver como é que a gente pode chegar... Direcionamento, né? Isso, como é que a gente se conforta mais, né, através da religião. Porque a religião, no meu ponto de vista na morte, ela é fundamental, ela nos traz o conforto. Fica aberta a todo mundo, né? Quem quiser, às vezes tem acadêmicos de outros cursos que precisam de comprovante, daí esses precisam fazer a inscrição no portal da Unimed. Quem quiser só lá para conversar, bater um papo, basta levar 1 quilo de alimento não perecível, que é para doar depois para Casa Guido, para Asilo São Vicente, que é o que a gente sempre faz, e participar lá, levantar a mão, discutir, porque lá é muito mais uma troca de experiência do que um aprendizado, né? A gente vai trocar experiência, todo mundo, ou quase todos, já perderam alguém que a gente ama demais, né? Um avô, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe.
e tá lá e ver que todos nós passamos por isso, é uma questão de, vamos dizer assim, de compaixão, de saber que às vezes eu tô um pouco melhor, eu posso ajudar o outro e vice-versa. Eu acho que o que mantém a gente feliz, e não é demagogia, é o amor. O amor é a questão, a chave principal da vida. Quando a gente ajuda os outros, a gente ama o próximo, tudo volta de outra forma pra gente, tudo volta de uma forma muito boa. Então, assim, o amor é a vida. Recomenda uma voltinha no asilo, doutor, pro pessoal, para ir lá, vai lá fazer uma visita. Perfeito. Conversar com os mais velhos. Eu digo aqueles que têm um tempo muito ocioso, fazer alguma coisa para a sociedade na questão de ir no asilo, conversar. Eles adoram conversar. É o que eles mais querem, É só pegar um banquinho, sentar ao lado e ouvir, né? E ouvir. Pode levar balinha, não? Pode. Eu sou daquele que se tiver uma doença ali, Alzheimer, não sei o quê, tem diabetes. Poxa, agora já passou a hora de cuidar da diabetes. Agora leva uma balinha. Leva um suspiro, idoso adora suspiro. É que desmancha na boca, né? Ótimo, precisa dos dentes, né, mano? Não precisa dos dentes. Mas assim, aproveitar e ajudar, sabe? Pegar uma pessoa que tá com dificuldade de atravessar a rua, dar a mão e atravessar, isso faz tão bem pra gente, nos deixa... Tão pouquinha coisa nos faz ajudar uma pessoa a ser mais feliz, né? Tá certo, olha, doutor, obrigado pela presença. Ó, o ouvinte pergunta se vai ter outros encontros que hoje ela não vai poder ir, que ela quer muito ir, mas não vai dar, e que o doutor Álvaro foi médico da minha mãe, dona Antônia. Então, a gente faz toda semana do dia 17 de agosto, uma vez por ano, mas uma vez por mês a gente faz encontro para os familiares que perderam alguém ali na Unimed, a gente troca uma experiência com a psicóloga, e lá no dia, hoje, ou depois a gente deixa no site lá, como se encontrar nesse mensal aí. Aqui, o doutor, o Rafael D'Agostinho, meu bruxo, está dizendo o seguinte: doutor Álvaro cuidou da minha avó nos últimos dias da vida, e o cara é bom. Aí, viu, todo mundo passou pela tua mão, doutor Álvaro. Eu não quero passar. Passar também. Eu não quero passar tão cedo. Bem, cuida de mim. Olha aqui, eu quero mandar um abraço antes de acabar o avesso para todos os meus amigos da Associação Empresarial de Sarapit. Todos vivões. Olha, todos vivos. Tudo muito certo. vivos. Tive o prazer de apresentar uma cerimônia maravilhosa ontem, com a troca da nova diretoria. Meu amigo Felipe Pavei, o Neném, toda a rapaziada que deixou a diretoria, deixou uma associação sanada, uma associação inteligente, uma associação diferente, uma maravilhosa. E um abraço para o meu grande amigo, meu grande irmão, o grande bruxo Ramiro, que está assumindo agora a associação com novos desafios. 20 anos depois, Oxa. Ramiro foi o primeiro presidente e volta como presidente da associação. Que bacana, Legal. hein? Baita história. Obrigado pelo convite, pela confiança sempre de todos eles. Eles vão vir aqui dar entrevistas, agora o bicho pega, né? Fechou. Doutor, obrigado. Agora a gente cobra deles. Obrigado também pelo convite. Fico sempre à disposição a falar sobre a morte e o morrer. É uma coisa que eu gosto muito de conversar e fico à disposição do programa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É a única certeza que temos, literalmente, doutor? Eu digo que pagar impostos também, mas depois é a morte. Não precisa ter medo, né, doutor? Não precisa ter medo de morrer, né? Não, a gente tem que... Do governo a gente tem que ter medo. Agora, da morte... Da morte a gente tem que se preparar. Quando eu era pequeno eu tinha medo do bicho-papão. Quando você cresce tem medo de imposto de renda. Sabe, você começa a ter medo leão, de carnê, né? de carnê, de boleto. Você começa a ter medo. Doutor, obrigado. Um abraço. Valeu, Pete, acabou? Beijo, acabou, deu. Pete, vamos fazer alguma loucura aí tu agora? Porque a gente pode aproveitar a vida? Vamos onde, mano? Lá no crematório, dar um rolê? Dá um rolê no crematório.